Fala pessoal, aqui é o Maurício e hoje nós teremos Guilherme Analisa com a jornada de Psique. Então, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e, é claro, bora pro vídeo. Sempre lembrando que o link do vídeo vai estar na descrição e o canal do Guilherme também, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bora. No Mitologia de hoje, vocês vão descobrir que a primeira princesa da Disney não foi a Branca de Neve e que a verdadeira veio diretamente da mitologia grega. Mentira. Mitologia. A história que eu vou contar hoje foi escrita pelo poeta romano Lúcio Apuleius no século II, na sua grande obra O Asno de Ouro, o famoso Golden Ass. Porém, eu vou usar os nomes gregos para facilitar a compreensão, e visto que esse é o mito greco-romano que definitivamente mais se assemelha a um conto de fadas, eu acho justo começá-lo como tal. Era uma vez, há muito tempo atrás, em um reino muito distante, uma jovem princesa chamada Psique. Porque quando não começa com um rei, tem que começar com uma princesa. E essa Psique era dotada de uma beleza incomparável, muito além da de suas irmãs. E que, segundo alguns, rivalizava até a de Afrodite, a própria deusa da beleza. O que, inevitavelmente, fez com que a olimpiana recalcada ficasse furiosa e decidisse castigar a pobre garota. Então o que a deusa fez foi... Vocês já perceberam, mas Deus não tem nada melhor para fazer e fica só castigando os outros. chamar o seu filho Eros, conhecido pelos romanos como Cupido a magia do amor, e ordenar que ele usasse uma de suas flechas encantadas para fazer a princesa se apaixonar pela criatura mais horrenda que ele pudesse encontrar. O rapaz, agora já adulto, aceita meio a contragosto e vai até a residência para realizar a tarefa. Mas o que Afrodite não esperava é que, ao encontrar a bela donzela dormindo graciosamente em seu quarto, ele, o próprio deus do amor, se apaixona. E por isso ele não teve coragem de fazer o que a mãe dele pediu. E ele até pensou em atirar uma flecha para fazê-la se apaixonar por ele. Mas pela primeira vez, ele não quis que a paixão viesse de maneira imposta. Ele queria que a princesa gostasse dele de livre e espontânea vontade. Eros então vai embora e nos meses seguintes algo muito estranho acontece. Enquanto suas irmãs, bem menos atraentes, conseguiram noivar com príncipes de reinos vizinhos, nenhum homem demonstrava interesse romântico por Psique. E se eu tivesse que tentar explicar isso, eu diria que o Cupido realmente não queria forçar um sentimento na garota. Mas ele também não queria dar chance pro azar. Então, sendo o deus das paixonites, ele pode ter garantido que ninguém iria se interessar por ela. Talvez até usando as suas flechas de chumbo, que, para quem não viu Mitologia de Apolo e Daphne, são as flechas que têm o efeito oposto. Quem é atingido por elas sente aversão por uma pessoa específica. Mas algum tempo se passa e o rei, preocupado com essa ausência de pretendentes para sua filha, vai até o oráculo de Delfos e humildemente pergunta que porra é essa? E o oráculo friamente responde que o destino de Psique era se casar com uma criatura terrível, uma serpente alada que iria buscá-la no alto de uma montanha e fazer com ela o que bem entender. O pai dela fica devastado, mas temendo o que esse monstro poderia fazer caso ele se negasse, convence a filha a se entregar para a criatura. E mais uma vez, se vocês querem minha opinião, é certeza que o Eros estava de maracutaia com o oráculo nessa história. Porque o Cupido nunca foi um cara mau, mas malandro ele sempre foi. Então Psique coloca o seu melhor vestido e as irmãs dela a acompanham até o topo da montanha. Várias horas se passam, até que de dentro das nuvens aparece um livro de mitologia grega da editora Pandorga que está patrocinando esse vídeo. Oh meu Deus! Vivem me pedindo para fazer recomendações de livros de mitologia. E hoje eu vou finalmente fazer uma. A editora me enviou esse conjunto que vem com 4 livros: mitologia grega, mitologia japonesa, mitologia celta e nórdica.
E eu nem preciso falar que, visualmente, eles já são maneiríssimos. Sim. Eu mesmo não sou muito de mídia física, mas até eu tenho vontade de colocar isso aqui numa estante. E em relação ao conteúdo, ele cumpre exatamente o que promete. São as melhores histórias, de maneira resumida, com um linguajar acessível e com ilustrações no decorrer. Ah, e pros nerds de plantão, esse aqui de mitologia grega tem um mini bestiário com as principais criaturas. Então, para quem tiver interessado, é só clicar no link que está na descrição e usar o código ANALISA10 para ter 35% de desconto mais frete grátis. E agora, voltando ao mito. No topo da montanha, Psique, agora sozinha e quase caindo no sono, recebe a visita de Zéfiro, o deus do vento oeste, que, usando seus poderes de brisa, gentilmente a carrega até uma gigantesca mansão encantada. Lá, apesar de maravilhada com o esplendor do local e com o banquete que a esperava, ela não conseguia evitar de se sentir incomodada pela falta de habitantes nela. Todos os cômodos impecavelmente arrumados, porém vazios. Com o cair da noite, Psique se deita em uma das camas e se prepara para dormir. E foi nesse momento, na total escuridão, que a porta se abriu e ela ouviu passos entrando no quarto. De imediato o medo tomou conta de seu coração. A criatura veio finalmente tomá-la para si. Porém, sabendo de seu destino, ela se esforçou para ocultar o temor que a dominava e permaneceu imóvel. O ser então continua a se aproximar e deita ao seu lado. Mas quando ele a tocou, seu corpo não parecia monstruoso. A sua pele era macia e sua voz era gentil. Nesse momento, o medo de Psique desaparece e ela se entrega aos encantos da criatura misteriosa. Ao raiar do dia, a ex-donzela acorda sozinha em seu quarto, sem saber quem era de fato seu marido. E a partir daí, uma rotina se criou. Psique passava o dia na mansão, comendo do bom e do melhor. À noite ela deitava no quarto, o Cavaleiro das Sombras aparece, lenha e vai embora na escuridão, sem ela nunca ver a cara dele. Mas mesmo assim, ela sabia que ele tinha boas intenções. Ele sempre esperava que ela iniciasse o contato, gostava de conversar todas as noites e também se preocupava quando algo a incomodava. Tanto que certo dia, ele chega no quarto de Psique e encontra ela chorando. E quando pergunta o que aconteceu, ela diz que sente muita falta de sua família, especialmente de suas irmãs. E ouvindo isso, o marido noturno se compadece e permite que ela receba a visita das outras princesas. Marido noturno. Mas também avisa que ela não deve se deixar levar pelas opiniões alheias, pois o relacionamento perfeito que eles tinham se baseava na confiança de que Psique nunca tentaria ver o rosto dele. Na manhã seguinte, Zéfiro traz as duas Raimundas até a mansão, elas se chocam com o luxo do local e a garota conta entusiasmadamente todas as novidades. Mas o que Psique, na sua tenra ingenuidade, nunca percebeu é que suas irmãs sempre tiveram inveja da sua beleza. E agora que ela foi levada para o palácio encantado da Barbie pelo galã misterioso, passaram a ter ainda mais. Então elas começam a questionar a irmã sobre quem realmente era o marido dela. Porque se ele não deixa ninguém ver a aparência dele, talvez ele de fato fosse uma criatura animalesca. E elas insistem que, sendo um monstro, uma hora ou outra ele iria comer a princesa no sentido gastronômico. Na sequência, a coitada fica tão preocupada com essa possibilidade que ela decide seguir o conselho das irmãs. Assim que elas foram embora no cair da noite, Psique pega uma lamparina e uma faca e as esconde embaixo da cama. O seu marido chega, aparentemente a princesa faz o rally-rola no escuro com ele, e quando ele finalmente pega no sono, ela silenciosamente pega a lâmina e acende a lamparina. Mas para surpresa de Psique, seu marido não só não era uma criatura monstruosa, como era o motherfucking deus do amor, vulgo Operação Cupido. E para mim, a explicação de por que ele não deixava a Psique ver a aparência dele é que ele queria que ela se apaixonasse por ele sem saber que ele era uma divindade linda e maravilhosa. O famoso, se eu fosse uma serpente alada, você ainda ia me amar? E aí, depois que ela passasse por esse teste de confiança, eles viveriam felizes, whatever the fuck. Mas pro azar da princesa curiosa, ela fica tão encantada com essa descoberta que acaba se distraindo e derrubando óleo quente no ombro dele. Eros acorda com a dor, vê que sua amada o traiu e vai embora voando pro colo da mãe para nunca mais voltar. A garota claramente fica desesperada e começa a chorar. Na sequência,
ela dá um jeito de sair da mansão e vai atrás das irmãs para reclamar do conselho merda que elas deram, dizendo quem realmente era o marido dela. E a reação delas é uma das melhores partes da história, porque as duas tiveram o mesmo pensamento. Se o Cupido largou a xixelenta, isso quer dizer que ele está disponível. Então, as duas saem correndo até a montanha, se oferecendo para o Deus da Paixão e se jogam lá do alto, ordenando que Zéfiro as levasse até o palácio. Mas nesse dia, o Vento Oeste estava cansado de ser Uber e simplesmente ignora as arrombadas e deixa elas se estatelarem no chão. Com esse problema resolvido, Psique tenta de todas as formas encontrar o seu esposo ferido, incluindo rezar todas as noites. Mas depois de muito tempo procurando sem resultado, ela percebe que teria que pedir o auxílio da única deusa capaz de lhe ajudar. Afrodite, amor de Kenga. Olha só quem apareceu. Se não é a psicopata que quase matou o meu filho. Se precisa tanto de ajuda, por que não pede para um de seus tantos pretendentes? Ah, você não tem. Mas você tem sorte que não sou uma deusa vingativa. Se estivesse lidando com Hera, com certeza uma serpente alada já teria devorado esse seu corpinho 6 de 10. Então, sendo generosa como sempre sou, eu vou lhe dar uma oportunidade. Eu vou lhe contar exatamente onde está meu querido Eros. Se você conseguir realizar 4 tarefas. Oh, Hércules. Mini Hércules. Psique então é levada até um celeiro onde havia uma enorme pilha de grãos e sementes dos mais variados tipos. E até o fim do dia, ela teria que ter separado e organizado cada um deles. A princesa fica desesperada diante dessa missão aparentemente impossível e de novo começa a chorar. E nisso, uma formiga que passava por ali escuta esse triste lamento e fica com pena da garota. Então, a criaturinha chama todas as suas amigas formigas e elas começam a separar as sementes, porque isso é a porra de um conto de fadas. Uma brisa de tudo. Ao cair da noite, Afrodite chega para conferir o resultado e se assusta ao ver que Psique nem suou para completar a missão. E o objetivo da Olimpiana era justamente humilhar a garota. Mas, sabendo que tinha muito ainda por vir, ela só manda a menina dormir ali mesmo no celeiro e no dia seguinte entrega a próxima tarefa. Próximo às margens de um famoso rio da Grécia, havia um rebanho de ovelhas cujo velo, também conhecido como velocino, também conhecido como tosão, também conhecido como lã, era dourado, sendo que esses animais eram particularmente violentos com estranhos. E a missão de Psique era trazer uma mecha dessa pelagem de ouro para sua sogra afrodisíaca. E como nesses trabalhos sempre aparece algum personagem de fábula para salvar a princesa na última hora, eu vou resumir dizendo que um junco falante convence ela a não se suicidar no rio, porque ela estava loucaça, e fala para ela pegar os restos de lã dos arbustos por onde as ovelhas passavam. Uma águia buscou para ela. Essa última tarefa foi sem dúvida a mais perigosa e também a mais absurda. Psique teria que descer até o submundo e pedir para a deusa Perséfone colocar um pouco do seu estoque de beleza dentro de uma caixa para ela levar para Madame Libido, que supostamente estava precisando. O que já é bizarro por si só, mas fica ainda mais visto que Afrodite é a própria deusa da beleza. E também porque essas duas nunca foram amigas. Uma representava a luxúria e a outra inocência. Dificilmente elas iam se dar bem. E tudo isso me faz pensar que essa quarta missão era só pra ferrar com a Psique e no fundo provocar um pouquinho a pirralha do submundo. Então a princesa começa a sua jornada e dessa vez é a caralha de uma torre que fala com ela, avisando que para entrar no mundo dos mortos ela ia precisar
Eu queria muito estar zoando. De 2 moedas e um fucking bolo. Eu passo anos tentando convencer que o submundo é um lugar sombrio e perigoso. E aí vem o corno de um poeta e diz que a menina chega lá usando um doce de padaria e troco de pinga. Em resumo, ela usa as moedas para ida e volta do Caronte, porque esse FDP cobra menos que um ônibus. E o bolo é para acalmar o cão gigante de 3 cabeças. Em defesa do Cérebro, só os mortais que triunfam recebem um mito para si. Os milhares que hipoteticamente foram devorados por ele antes de chegar no submundo não viveram o suficiente para ganhar uma história. A Psique consegue chegar lá e é recebida pela deusa da primavera, que de bom grado aceita entregar a caixa especial cheia do seu estoque particular de beleza. E eu vou ser bem sincero, eu não sei o que a Perséfone poderia ter colocado dentro dessa caixa. Isso me parece uma tarefa totalmente simbólica e abstrata. A princesa então pega o recipiente e volta à superfície. Porém, no caminho, tomada pela curiosidade e também pela vontade de estar mais atraente para o seu amado Cupido, ela discretamente abre a caixa. Mas em vez de beleza, o que ela achou foi um sono mortal que a derrubou de imediato. O porquê disso ter acontecido, o mito não explica. Eu, particularmente, gosto de imaginar que Perséfone colocou o sono na caixa de propósito para zoar com Afrodite. Porque, como eu falei antes, elas nunca se bicaram. Só que aí a Psique deu uma de Pandora e fez o unboxing antes da hora. Enquanto isso, Eros, que a essa altura já estava recuperado do ferimento, fica sabendo das tarefas cruéis que foram impostas à garota e também do sono amaldiçoado no qual ela caiu. E por mais que ele ainda tivesse magoado, todo esse sofrimento que ela passou acabou sendo a prova de amor definitivo. E com isso, ele sai voando pela janela sem o consentimento da mãe e vai de encontro à sua amada. Chegando lá, ele não beija a princesa, mas até aí no Bela Adormecida original o príncipe também não. Quer dizer, a não ser que você considere a versão do Giambattista, mas aí o buraco é bem mais embaixo. Enfim, Eros acorda a Psique usando a leve picada de uma de suas flechas encantadas, porque agora ele sabia que o amor dela era verdadeiro. Depois disso, o Cupido vai até o Olimpo e implora para que Zeus ceda um pouco do néctar dos deuses para que a garota se tornasse imortal, ou no mínimo para estender o tempo de vida dela. O rei do Olimpo aceita, porém complementa dizendo na página 99 do Asno de Ouro: farei o que me pedes, com a condição, todavia, de que, conhecendo o teu dever, fiques de olho aberto contra os teus rêmulos. E se existir atualmente sobre a terra uma beleza inigualável, que me ofereças em recompensa do benefício presente. Traduzindo, se tu achar uma gostosa, manda pro vô. Ah, e detalhe, a história diz que a águia que foi até o rio Estige no terceiro trabalho para ajudar a Psique era a águia de Zeus. Então, se ele aproveitou para tirar uma casquinha, eu deixo para cada um especular. Conclusão, esse mito tem uma série de elementos que inspiraram alguns dos mais famosos contos de fadas, como as irmãs invejosas da Cinderela, o suposto noivo animal que causa síndrome de Estocolmo da Bela e a Fera, e obviamente a Bela Adormecida que precisa de um macho para acordar. Ah, Guilherme, você falou no começo do vídeo que a primeira princesa da Disney vinha da mitologia, mas a Psique não é realmente da Disney. Ela só serviu de inspiração para as princesas. Tecnicamente, ela aparece no filme do Hércules do lado do Cupido. Mas, mesmo assim, você tá certo. A Psique, de fato, não foi a primeira princesa da Disney. E eu sei disso porque a primeira foi a Perséfone. Em 1934, 3 anos antes do filme da Branca de Neve, a Disney lançou um curta-metragem chamado A Deusa da Primavera, que tem como protagonista a própria Perséfone. E é basicamente um resumo do mito das estações e tem no YouTube para quem quiser ver. Ah, e antes que alguém venha dizer que ela não é uma princesa, ela é sim porque o pai dela é o rei do Olimpo. E falando na Perséfone, vocês lembram que eu disse que ela e Afrodite nunca gostaram uma da outra, né? Então, no próximo Mitologia, vocês vão ver o ápice dessa rivalidade. Eita porra, vai quebrar o pau. Pessoal, esse foi o vídeo. E espero que vocês tenham gostado. E esse vídeo foi uma brisa. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.